A graça e a paz do Senhor Jesus. Algo me chamou a atenção. Ontem fui procurado por uma irmã e ela falou entusiasmada, empolgada. Ela me contou um testemunho. E ela falou assim: pastor, eu quero compartilhar algo com o senhor. E eu parei para ouvi-la. Embora essa irmã não seja do nosso ministério, mas tenho um carinho especial por ela. E ela falou: pastor, eu ouvi um depoimento de um pastor. Alguém da minha família me mostrou, está na internet, onde um pastor viaja e uma bruxa vem e senta ao lado dele. E essa irmã estava assim preocupada, assustada. E ela falou assim: olha, pastor, e a bruxa falou para o pastor, mais de 40 minutos nessa viagem, que o alvo deles é destruir os pastores, destruir as igrejas. E foi falando tanta coisa. Aquela irmã foi me contando acerca daquele testemunho. Eu vi que ela estava empolgada. E ela falou: veja, pastor, não deixa de ver não, é forte isso. O senhor precisa ver. O senhor precisa parar para ver o quanto isso é forte. E eu não quis desapontá-la. Eu ouvi aquela irmã e falei: eu vou ver, irmã. E ela falou assim: olha, a bruxa falou que tem 27 pastores na lista deles lá para ser destruído no Brasil. Eles estão tentando destruir o Brasil e tal. E foi me contando. E quando aquela irmã foi embora, eu comecei a pensar numa palavra que está na Bíblia. Oséias capítulo 6. A Bíblia fala: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E eu deixei aquela irmã falar, não interrompi em nenhum momento, ouvi todo o seu narrando o testemunho que ela havia ouvido. Mas essa palavra veio ao meu coração: meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. E eu fui ver o fundamento, a veracidade desse testemunho. E eu encontrei na internet não só esse. E chegou ao meu entendimento que parece que estamos vivendo o modismo de pastores viajando, bruxos, satanistas, senta ao lado deles e começa a contar a sua estratégia. Não que eu estou duvidando de maneira nenhuma, mas que eu também não estou crendo 100%. Até onde esses testemunhos são verdadeiros? Eu fui ver que o primeiro depoimento de satanista sentar ao lado de um pastor foi na década de 90. Sim, aquele homem, aquele pastor de Deus que estava viajando em missão, que já rodou o mundo, não sei quantas vezes, pregando o evangelho. Ele conta, pastor Josué Irion conta, que um satanista sentou ao lado dele e trouxe esse pensamento. Que na segunda-feira os satanistas estavam jejuando, consagrando para destruir família e destruir pastores. Você vê a veracidade daquele testemunho. Mas da década de 90 para cá, surgiu muitos plagiadores do pastor Irion, contando o mesmo testemunho. Estou em viagem e um bruxo sentou ao meu lado. Estou em viagem e um satanista sentou ao meu lado. Eu quero te dizer nesta noite: o meu povo sofre porque falta o conhecimento. Não precisa um satanista, não precisa um bruxo chegar e falar para mim que o alvo do diabo é destruir a nação brasileira, que o alvo do diabo é destruir a família, que o alvo do diabo é destruir os pastores. Não precisa bruxa falar isso, porque falta o conhecimento, pastor, falta o conhecimento, igreja, falta o conhecimento, irmãos. Por isso as igrejas estão morrendo, sendo destruídas. Porque eu digo mais, a Bíblia fala no Evangelho de João, no capítulo 10, o versículo 10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então eu já sei
a missão do diabo, que o diabo não está brincando de ser diabo, que ele está querendo destruir pastores, igreja, família. Eu sei também dos níveis de guerra espiritual, como o diabo ataca. Ele pode atacar no ataque individual, como também um ataque coletivo. Derrubando um pastor, derruba muita gente, vai com ele. Eu sei disso. Mas eu quero dizer que não precisa você ficar preocupado com isso, porque uma bruxa falou que o diabo quer destruir o Brasil, destruir os pastores. Ora, a palavra de Deus já fala, então eu preciso crer na palavra, eu preciso ler a palavra, e a palavra já me advertiu acerca disso. Precisamos ter entendimento. Agora, esse negócio que me chamou mais atenção, tem uma lista de 27 pastores. 27 pastores no alvo do diabo, na mira do diabo. Deixa eu te dizer aqui, nação brasileira. Deixa eu dizer aqui, mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você, Brasil. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, nações da terra. Existem muitos homens de Deus e mulheres de Deus que estão no anonimato, que os nomes deles são motivos de reuniões no inferno, que o diabo tem medo deles e faz reuniões constantemente para pará-los. Existe milhares e milhares de servos e servas do Senhor espalhados em todas as nações da terra, que o diabo tem medo, não apenas 27. Eu não sei quem são os 27 pastores que estão na lista do diabo, da mira do diabo. Mas deixa eu dizer algo aqui, vou contar um testemunho. Analisando a mídia, os pastores que estão na mídia na nação brasileira, você já sabe quem são eles. Você já sabe quem são os 27. Os supostos pastores que estão na mira do diabo. Deixa eu dizer algo aqui. Eu fui fazer um evento na igreja, uma igreja que eu pastoreei há uns 5 anos atrás, e esse evento era denominado Família. E aí eu peguei o e-mail de um pastor da mídia, eu queria trazer alguém de influência para impactar o nosso evento. E eu mandei uma mensagem para esse pastor via e-mail, e contei a nossa realidade, e falei para ele: querido, o caixa da nossa igreja só conseguiu disponibilizar para esse evento, para pregador, apenas R$4.000. Nós só temos R$4.000. E eu consegui também passagem de avião, uma passagem apenas de vinda onde esse pastor residia, e também o seu retorno. Ou seja, nós não tinha condição, eu falei para ele, de arcar com mais nenhuma despesa. E com muita gentileza, foi muito gentil a assessoria desse amado pastor, e me respondeu de forma muito carinhosa, pedindo 1000 desculpas, falando que devido uma agenda já firmada naquela data, naquele dia, naquele horário, era impossível ele estar conosco, mas seria um prazer atender a nossa igreja em uma outra ocasião. E quando eu recebi aquele e-mail dele, eu alegrei o meu coração pela gentileza da sua assessoria, pelo carinho, a forma que tratou o nosso convite. E na mesma hora eu tive um pensamento. Eu peguei um e-mail desativado que eu pouco usava, e eu peguei aquele e-mail que não tinha nada a ver com o meu nome, o nome que eu mandei para aquele pastor, e aí eu coloquei e fiz a mesma proposta, para o mesmo dia, o mesmo horário, o evento em lugar diferente. Só que dessa vez eu melhorei a proposta, eu melhorei o cachê. Eu falei que tinha 12.000 disponível para o pregador, e que a igreja tinha mais, ia disponibilizar de mais 4 passagens de avião, vindo e retornando, né? Ou seja, a gente tinha condição de arcar com a passagem do pastor e mais 3 pessoas, de assessor, esposa, ou alguém que ele escolhesse. E falei também que tinha possibilidade de reservar um hotel 5 estrelas em Brasília, um hotel luxuoso, e falei o nome do hotel e mandei para ele. Com certeza ele não percebeu, porque o local era diferente, só que a data era a mesma, o horário era o mesmo. Sabe,
para minha surpresa, para minha decepção, não foi a assessoria que me respondeu. Mandei um e-mail por volta de 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. Quando abri meu e-mail, às 14 horas, estava lá a resposta do próprio pastor. E o que mais me deixou aborrecido, queridos, foi porque tinha 4 telefones de prestadoras diferentes que eu podia ligar até a cobrar para acertar o evento que ele estava com a agenda disponível para aquele dia. E eu comecei a pensar, mas se no outro e-mail que eu ofereci 4 mil, ele não podia porque já tinha uma agenda. E agora eu ofereci 12 mil, ele já não tem agenda. Entrou em contradição. Ou seja, a igreja que ele estava com agenda, pode ser que pagou menos do que 12 mil. E ele já ia violar um compromisso com aquela igreja, para honrar um compromisso para a igreja que desse mais, que pagou mais. E eu simplesmente respondi aquele e-mail, ok, vou entrar em contato. A minha decepção foi tão grande que eu parei, eu perdi toda a admiração por aquele homem. E eu fui ver que, na verdade, esses homens que se diz homem de Deus, não todos, claro, não estou generalizando de maneira nenhuma, mas a Bíblia fala que nos últimos tempos ia surgir homens gananciosos, amantes de si mesmo. E é o que nós estamos vendo hoje. O evangelho de Jesus sendo banalizado. E eu, com certeza, eu não vou dizer o nome de ninguém, mas esse pastor ambicioso, esse pastor avarento que gosta de dinheiro, esse pastor que ama dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, tenho certeza que o nome dele está na lista desses 27. Será que o diabo tem medo de um homem desse? Será que o diabo vai tremer diante de um homem desse? Se na verdade ele está fazendo tudo o que ele quer. Hoje, o evangelho de Jesus Cristo, infelizmente, muitos estão negociando essa palavra, muitos estão pregando por dinheiro. Eu desafio qualquer homem desses 27 da mídia. Eu desafio qualquer um desses homens, não precisa ser na minha igreja não. Eu desafio se um desses homens da mídia, se eles conseguem ir na tua igreja um diazinho da semana para pregar um dia na tua igreja de graça. Eu duvido. E vim falar para mim que o diabo tem plano para destruir-os. Amados, o povo está sofrendo por falta de conhecimento. A ganância já destruiu esse povo. A ganância, cada dia mais, a soberba, o orgulho. Conheço, não vou citar nome, mas tem colegas de ministério, tem pastores, prostitutos que têm, não é só prostituído a palavra não, prostitutos mesmo, gananciosos. Pastores, um dia um colega meu chegou e falou o seguinte, falou assim, olha, eu estou decepcionado, eu estou com vontade, eu estou quase um obreiro de uma igreja. Ele falou, eu já vi alguém pregando, usando uísque para pregar, ficando bêbado antes, ficando no grau para poder pregar e dizer que é cheio do Espírito Santo. O diabo está fazendo uma lambança sim na nossa nação. E está na hora dos homens se levantar. E está na hora, quem sabe, de Jeová Jireh vasculhar essa terra e começar a tirar a podridão. Às vezes a gente fica criticando o Congresso, o Senado fala que a podridão está só lá. Eu quero dizer que tem muitas igrejas. Eu não escandalize com o que eu vou dizer. Tem muitos pastores. Se fosse levantar uma CPI dentro das igrejas, eles saíam direto para os presídios, porque estão roubando a igreja do Senhor, estão adulterando a noiva do Senhor, estão metendo a mão naquilo que não é devido. E eu tenho certeza que está na hora de parar com essa meninice, com essa bobagem, de ficar chantageando o crente, intimidando o crente, porque diz que uma bruxa diz, a palavra é bem clara quando diz acerca do diabo. O diabo nunca se firmou na verdade, ele é homicida desde o princípio. E ele veio para matar, roubar e destruir. Está na hora então de tomarmos postura de homem de Deus. Quem diz que é só 27 pastores? Existe um número grande
que está na mira do diabo, que o diabo quer destruir. Mas essas pessoas que obedecem ao Senhor estão em santidade, elas estão guardadas pelo sangue de Jesus. O diabo não lhe toca. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não peca e o diabo não lhe toca. Então o diabo não vai tocar na sua vida se você é nascido de Deus e você não está em pecado. Se você está em santidade, pode vir inferno, pode vir bruxo, pode vir quem for, que você está guardado, blindado com o sangue do Cordeiro. Você está revestido, você está protegido. Infelizmente, hoje estamos vivendo no tempo de brincadeira. A igreja que o diabo tem medo é aquela igreja, o povo nos cultos fica gritando, pulando, irmão, isso é palhaçada. Eu acredito no poder pentecostal, mas eu quero dizer, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu já tive na igreja, eu já tive na vigília, onde você encontra lá irmão canela de fogo, irmãzinha do pezinho de fogo, irmãozinho do bracinho de fogo, do cabelinho de fogo, da linguinha de fogo, e é pulo, e é fogo, e é reteté, e é tudo. Eu já presenciei isso, e depois que termina a vigília, no sábado, na segunda-feira, as pessoas estão pecando, aprontando, indo para motel, prostituindo. Ei, isso aí não significa santidade não. Santidade significa temer o Senhor, amar o Senhor. É na escola, é no trabalho, é na igreja, onde você estiver, você é santo. Acorde, o povo está sendo destruído porque falta o conhecimento.